Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vim trazer a análise do nosso ativo preferido, o Bitcoin, do candle da semana de 22 de agosto e do que podemos esperar para a semana de 29 de agosto. Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos para a análise. Bom, primeiramente o que nós devemos começar fazendo é traçar regiões de suporte e de resistências. Então, nossa principal região de resistência do preço é esta região aqui de 25.500 a 24.400, certo? E a nossa principal região de suporte do preço do gráfico semanal é essa região de 19.700 a 19.550, certo? Tendo essas regiões em mente, nós podemos prosseguir a análise. Abaixo dessa região de suporte, temos essa região aqui da mínima anterior, que foi em 17.567, certo? Então, abaixo dessa faixa de preço, temos essa faixa, e a gente sabe que da última vez que encontramos essa faixa de preço, bom, definidas as regiões de suporte e resistências, a gente consegue ver que na semana passada fizemos uma nova mínima, certo? No que nós conseguimos ver que no candle da semana passada fizemos uma nova mínima. A partir do momento que nós não fizemos uma nova mínima na abertura desse candle e já começamos a buscar uma nova máxima, podemos traçar Fibonacci dessa região. E podemos ver que o preço está oscilando entre 0,78 e 0,61 de Fibo, que é uma região de suporte muito forte, e temos que ver se o preço vai ter força para superar essa região de 0,618 para poder fazer um possível pivô de alta, onde o alvo dessa amplitude do pivô de alta, caso ele venha a ocorrer, seria aqui para a região de 28.000. Caso esse pivô de alta seja bem sucedido, para deixar claro, pela análise técnica, o que tem confluência total com este fundo anterior, certo? Também é interessante a gente traçar essa tendência de baixa do topo histórico até o momento em que nós estamos atualmente, e daria essa região de preço de 28.000 como uma região de preço que não é tão difícil de ser buscada, caso você perceba que esse ciclo aqui demorou exatamente 8 velas. A gente pode estar vendo esse ciclo aqui acontecendo em 8 velas consequentes também, certo? É totalmente possível essa projeção, desde que nós não percamos essa região de suporte. Porque caso a gente perca essa região de suporte, a gente tem que ficar atento para buscar regiões mais baixas do gráfico, certo? A gente já havia comentado que existia essa bandeira de baixa, onde o alvo primário dessa bandeira seria na região dos 14 ou 13 mil, caso a gente perca essa mínima em 17.560, e uma projeção de um prazo um pouco maior seria essa projeção dessa amplitude aqui, que teria o alvo na região de preço dos 11 mil dólares, certo? Lembrando que é sempre uma região de preço onde você pode estar traçando como nessas regiões em amarelo aqui, e não um preço absoluto. Então aqui eu só coloquei por questão de projeção mesmo, mas não tem como dar um preço absoluto. Bom, tendo essas regiões em vista, a gente pode colocar as médias móveis do gráfico semanal, e nós podemos ver que todas elas estão apontando para baixo, e temos o cruzamento da média móvel de 9 períodos abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos semanal, o que pode indicar um aumento no volume de vendas. Como nós fizemos novas mínimas rompendo essa região de resistência anterior em 20.715, é sábio a gente traçar a retração de Fibonacci dessa movimentação, que nos dá uma região de 0,5 e 0,6 como resistência intermediária deste movimento, onde nós devemos monitorar como que o preço se aproxima dessa região de preço. Vou até trocar de cor aqui e vou deixar em branco para nós sabermos que essa é a região de retração dessa queda anterior, certo? Vemos que a princípio temos confluência da EMA de 9 períodos semanal junto dessa região de resistência,
certo? Então vamos ver como que o preço vai chegar nessa região caso a gente supere esse fundo anterior dos 20.700. Caso a gente consiga superar essa região, provavelmente vamos ver o pivô de alta se realizando, certo? Então nós cancelamos a projeção da bandeira de baixa que nós tínhamos feito no diário. A gente vê também que se a gente pega a amplitude dessa bandeira de baixa do gráfico diário, traçando a amplitude traçando a amplitude dessa bandeira de baixa do gráfico diário, a gente vê que a gente preencheu 60% da amplitude e já devolvemos um volume comprador. Como eu disse anteriormente, é interessante a gente ver como que o preço se aproxima deste fundo anterior, lembrando que é uma região de preço e não um preço absoluto. Isso aqui a gente pode considerar como a região de preço do fundo anterior. E rompendo essa região de preço, podemos ver um pivô de alta acontecendo a médio barra longo prazo do gráfico semanal do Bitcoin. Voltando para o semanal, caso a nossa semana feche acima dessa mínima, a gente vai ver uma divergência compradora no gráfico, onde no estocástico nós estamos fazendo fundos descendentes comparado com o fundo anterior nessa mesma faixa de preço, e o preço está fazendo fundos ascendentes. Como você pode ver, se a gente pega a mínima da semana passada e a mínima dessa semana, a gente vê uma tendência de alta. Já no estocástico, a gente vê uma tendência de baixa. Isso aqui é uma divergência compradora, tá? Com força compradora e não vendedora. Então é interessante a gente ver como que o preço vai se desenvolver nas próximas semanas, porque a gente tem essa divergência já no estocástico semanal e a gente sabe que o nosso MACD também está com tendência compradora. Então o gráfico demonstra força compradora e o MACD também demonstra compradora. Então são mais de um indicadores nos mostrando que está sim tendo força compradora, apesar dessa grande força vendedora dos últimos dias. Nós podemos estar traçando essa linha de tendência também para monitorarmos o comportamento do gráfico semanal e replicar ela para cima fazendo um canal de alta, onde a gente vê que os últimos topos respeitaram essa tendência no gráfico semanal. Então é uma faixa de preço interessante para nós ficarmos de olho, principalmente tendo em vista que a gente tem sim uma divergência compradora no gráfico. No gráfico diário do Bitcoin, a gente vê uma grande divergência no estocástico, onde a gente fez um fundo muito maior do que o anterior e o preço vem fazendo fundos ascendentes, certo? A gente consegue ver também a amplitude desse canal sendo respeitada em todo esse ciclo, então a gente pode estar diante de um canal, de uma nova projeção de um canal de alta, certo? É interessante a gente ver como que esse candle de hoje vai fechar às 21 horas do dia 29 de agosto. Caso feche acima dessa região do candle do dia 27, acima da região de pavio desse candle, eu acredito que possa sim vir força compradora, até porque o estocástico já demonstra sobrevenda, e a gente sabe que quando o estocástico fica muito tempo em sobrevenda, geralmente há uma retração da movimentação anterior. É interessante te ver também que a retração dessa última queda nos dá junto dessa região do fundo anterior. Então, caso o preço se aproxime dessa região com volume comprador crescente, provavelmente veremos o rompimento dessa região. E a gente vê que essa região está tendo sim volume comprador, onde começou desde as 21 horas do dia 28, da hora da abertura do candle, já representou volume comprador aqui o dobro do volume comprador no gráfico de 4 horas, um volume comprador bem forte esse candle. Então vamos ver como que as próximas horas desenvolverão o preço, certo? Então é isso. Acho que estão bem claras as regiões de preços importantes do gráfico semanal, certo? Vamos ver como que o preço se aproxima, se ele vai ficar lateral durante essa semana até o aumento das taxas do Fed. Tem a possibilidade de a gente ficar lateral dentro dessa range de preço, certo? Então é interessante a gente ficar de olho. Lembrando que pela análise gráfica, caso a gente consiga superar essa região de preço dos 20.700 e o preço desenvolva uma estrutura de alta
acima dessa região, com certeza a gente vai ver novas máximas. E se a gente fizer uma movimentação contrária e rompa essa região, essas mínimas anteriores, com certeza veremos novas mínimas. Também lembrando que tem a possibilidade do preço ficar lateral dentro dessa estrutura amarela e essa estrutura branca até o anúncio do aumento de taxas do Fed. Então essa é a minha visão de análise gráfica para o gráfico semanal do Bitcoin. Eu fiz também a análise macroeconômica do que podemos esperar para as próximas semanas no vídeo anterior. Eu vou deixar na caixinha aqui, é só você clicar neste canto aqui. Também temos a playlist abaixo com as outras análises do Bitcoin, caso você queira ficar atualizado sobre as nossas análises. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário do vídeo que ajuda o algoritmo do YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo. Então é isso, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.